Olá, seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra. Sempre, toda semana, um entrevistado diferente para a gente falar sobre os problemas, as suas soluções e, claro, os debates que estão acontecendo aqui na Câmara Municipal do Natal. Hoje, no nosso programa, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Câmara, o vereador Léo Souza. Seja muito bem-vindo, vereador. Olá, Jefferson. Olá, todo mundo que está conectado aqui na TV Câmara. Uma honra estar participando aqui desse programa que faz parte da história do Legislativo Municipal. Vereador, vamos falar um pouco sobre comunicação. De onde surgiu a sua paixão, o seu amor pela comunicação? Você foi apresentador de TV durante muitos anos, chegou a trabalhar na TV Globo e hoje nos dá a alegria de ser o nosso vereador aqui em Natal. Como surgiu a sua paixão pela comunicação? Obrigado pela alegria de ser vereador, generosidade sua. Jefferson, eu não escolhi a comunicação, eu acho que, sou convicto, foi um caminho muito natural. A comunicação já estava na minha vida desde criança. Ia passar as férias na casa dos meus avós e eu transformava a garagem no programa de televisão. Eu ia brincar na casa dos meus tios, a sombra do pé de manga virava a nossa brincadeira. Você era uma criança dos anos 90. Então era da época do Domingão do Faustão, do Gugu, sim. Aqueles programas de auditório. Bebi muito na fonte. E do próprio Luciano Huck, que é o finalzinho da infância, o início da adolescência. Programa H. Exato, assistia muito isso. E acompanhei toda essa mudança da televisão, mas nunca foi um desejo natural, porque a referência que eu tinha, o meu núcleo familiar, é muito distante da comunicação. Venho de uma família tradicional, uma família classe média esforçada, que é o grande público, acho que se identifica muito com isso. Minha mãe professora, servidora pública, meu pai comerciante, então era a referência que eu tinha. Eu cresci sabendo que eu tinha que estudar para ter uma profissão tradicional, porque muito provavelmente só o estudo seria o que daria êxito. É tanto que eu termino o colégio, vou buscar a faculdade na área de saúde, tentei o primeiro ano, não consegui. Uma área completamente diferente. Exato. Passo no segundo vestibular na Universidade Federal de Campina Grande, aí me mudo para estudar na UFCG. E aí, depois de 2 anos, eu entendi que não era aquilo, porque dentro da faculdade eu estava envolvido com agremiação, com DCE, fazendo evento, enfim, estava fora do meu terreno, mas fazendo tudo que eu vim fazendo na minha vida escolar toda. E eu tive um professor de anatomia que foi muito generoso comigo, porque naquele período lá eu estava lá, mas eu passava 3 meses em Natal para fazer campanha política, 2008, 2010. A política já estava na sua veia. Mas como comunicador, como roteirista, que é a área que posteriormente eu escolho para comunicação. E aí esse professor conversou muito comigo e disse, cara, por que você não faz isso que você já tem naturalmente e transforma isso numa profissão? Porque eu tinha muita dificuldade de acompanhar mesmo. Não era assim, não sou um aluno de base, eu era um cara que sempre estava envolvido com a comunicação. Eu volto, ingresso na universidade aqui, começo a estudar comunicação, me habilitei em publicidade, que é minha expertise, me torno roteirista de agência mesmo, trabalhei muitos anos na base, propaganda, que é uma agência tradicional, ganhamos prêmios, enfim, Clube de Criação de São Paulo. A vida estava seguindo um rumo que eu acho que já era o meu ali, eu estava completamente... Já estava desenhado já. 25 anos, já era diretor de criação, a vida estava desenhando por aquilo ali. E aí, quando foi em 2014, eu estava fazendo campanha política com um publicitário aqui do estado, e ele me contratou, a campanha já tinha começado, eu fui substituir Fialho, todo mundo conhece que é jornalista aqui também, que o meu papel era assim, você está vindo para cá para escrever programa para jovem focado na rede social. Na verdade não existia nem esse nome rede social, era focado na internet. A gente está falando de 2014, não faz tanto tempo assim, mas faz muito tempo. Aconteceu muitas mudanças. Naquela época não existia nem YouTube, era assim, vlogger, que era uns caras que estavam surgindo na internet e gravavam vídeos. E foi essa a minha referência. Então eu escrevo, era uma campanha da senadora, candidata a Senado, era Vilma de Faria. Eu escrevo um roteiro que era um garoto jovem viajando no interior do estado, vendo as belezas naturais e se deparando com as obras, que era o legado da história da candidata. Aí o publicitário gostou, Macedo, ele
Gostei da ideia, a ideia realmente é muito boa. Grande Alexandre Macedo. Mas eu preciso ver um piloto, até porque esse aqui vai ter um orçamento, eu preciso apresentar para quem nos contratou. E aí, quando foi a minha surpresa, ele fez: eu não vou trazer ator para fazer o piloto, não. Quem vai fazer é você. Aí eu fiz: poxa, esse não foi você que escreveu, é você que vai fazer. Eu fui para a rua, eu lembro que eu fui para Monte Alegre ali, aquela região, passei a tarde gravando por lá, voltei todo sem jeito, eu nunca tinha feito nada na frente da câmera, toda a vida, minha vida é de bastidor, eu acho que é o lugar onde inclusive eu atuo melhor. E aí quando eu voltei, passei a madrugada editando, para apresentar pela manhã, e quando ele assistiu, foi curto e grosso, assim, campanha política você sabe que a gente só sabe como começa e não sabe como termina. Esse material aqui não vai mais para a internet não, vai para a TV. E não vai vir ator não, é você que vai fazer. E aí pronto, e aí isso mudou minha vida, que logo depois da campanha a InterTV me chama para fazer um piloto para um programa que ia estrear, que foi o Rota InterTV, e aí eu posso dizer que minha vida mudou completamente. Eu me encontro como comunicador, de fato, encontro um propósito da forma como comunicar, porque 2015 eu estreio na televisão, naquele momento ali, quem é do meio e estiver assistindo, a gente sabe que existia muito esse negócio do sotaque, o jornalista tinha que amenizar o sotaque, neutralizar o sotaque, e foi completamente disruptivo, porque eu não venho da escola de jornalismo, e eu não sei fazer outra coisa, eu sei ser assim. E aí a gente começou e abriu uma porta que muita gente passou. Depois a TV Globo reconhece o trabalho da gente. A gente ganha um prêmio de melhor conteúdo regional por ter essa identidade, um DNA muito claro do que é nosso. E a Globo começa a mudar um movimento no Brasil todo de adotar o sotaque, de assumir o sotaque das pessoas. E graças a Deus, depois disso eu fui trabalhar no Grande Centro, fui trabalhar no Rio de Janeiro, passei 6 anos na TV Globo, trabalhando com gente que era minha referência quando eu era criança, que eu assistia televisão, diretor do programa de Hebe Camargo, a turma da MTV que fez televisão ali na minha adolescência, e o próprio Luciano, que é um cara que eu sempre assisti, nem no meu melhor sonho imaginava trabalhar com ele. Então isso muda completamente a minha vida, a forma de enxergar o mundo, e me permitiu muita coisa, inclusive estar aqui hoje, que eu sei que passa muito por isso. A televisão, a comunicação foi um facilitador para chegar na vida pública, não só pela capilaridade, mas não é isso, porque senão todos os comunicadores se tornariam políticos, mas pela forma de olhar o outro. Você entender que a dor do outro não é drama, você entender que as coisas, o que nos muda é simplesmente um CEP. Eu queria lhe interromper rapidamente, porque a gente está entrando numa outra pergunta que eu queria fazer a você. A gente teve uma virada de chave na sua vida, 2014 para 2015, que foi o programa Rota InterTV, você sair dos bastidores e ir para frente das câmeras. Mas você também teve uma outra virada de chave, que foi em 2020. Você estava bem consolidado, programa sucesso em todo o Rio Grande do Norte, premiado fora do Rio Grande do Norte, e de repente você muda tudo e vai para a política. Primeira candidatura a vereador da nossa cidade. Não conseguiu, não logrou êxito, mas ficou um aprendizado. Como foi essa virada de chave? Você está por trás dos bastidores, você ser da mídia, você ser da imprensa, digamos que você, com todo o respeito, você era a pedra e agora tentar ser a vidraça, ser um político. Como foi essa virada? É deixar de ser uma unanimidade e ter que se posicionar. É isso que acontece. Mas isso não foi um negócio assim, uma invocação. Eu invoquei vou ser político. Isso começou com a sementinha. Em 2018, eu fui convidado para ser candidato a deputado. Na época era deputado estadual. E era o auge do programa. 2018, sem dúvida, foi a melhor fase do conteúdo que eu fazia aqui na TV aberta. E naquele momento eu disse, mas eu não estou preparado. 20 e poucos anos, enfim, a vida toda acontecendo, eu não me via preparado, apto para isso. E a vida tocou, eu não aceitei o convite, nem cogitei ser candidato. Ouvi, mas não cogitei. E quando foi no finalzinho de 2018, houve um movimento, principalmente no Sul e Sudeste, de formar uma escola, um lugar que pudesse preparar gente comum para estar na política. E aí foi a porta, acho que esse foi a primeira abertura da porta, assim, eu abri, olhei e foi por ali que eu acho que é aqui que eu vou querer seguir.
eu me inscrevo no Renova, eram 800 pessoas para uma vaga, era super concorrido, um grupo seleto. Renova BR. Exato. Daqui de Natal, nessa primeira turma, passaram eu e Arthur Dutra, que hoje vem ser secretário de PPP aqui no município. Uma turma que saiu gente para o Brasil todo, deputada Tabata Amaral, que é deputada federal por São Paulo, Felipe Rigoni, que foi deputado federal, primeiro deputado federal deficiente visual. Depois Felipe foi candidato ao governo do Espírito Santo. Enfim, uma turma que saiu bons quadros. Turma de qualidade. E de todos os aspectos. Tem gente do PL ao PT, saiu de tudo. Isso que é o mais incrível de uma escola de democracia. E eu fiz o Renova e fiquei na minha. Eu disse, não é o meu caminho. Em 2019, eu mudo para o Rio de Janeiro, para o Grande Centro. E logo que eu estava no Rio, que tem a virada de 2019 para 2020, vem a pandemia, logo no início do ano. E aí foi que me tirou da minha zona de conforto. Eu passei 5 meses trancado num apartamento com um cachorro. Até que eu disse, rapaz, eu não vou ficar aqui. Aí a gente montou um grupo do trabalho, das pessoas que trabalhavam comigo. A gente montou a União Rio de Janeiro, União RJ. Era uma organização, não tinha CPF, não tinha CNPJ, não tinha nada, era só a gente mesmo. E quando eu me vi, eu estava no meio da pandemia, em cima do Morro do Adeus, com 600 cestas básicas para distribuir. E nesse negócio eu era o cara responsável de pegar os dados de quem estava sendo beneficiado. E a pessoa viu o meu sotaque e fez, o que é que você está fazendo aqui? Você é da onde? Eu fiz, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele, o que é que você está fazendo aqui que você não está na sua terra? Eu fiz, é verdade. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu volto para Natal, no meio da pandemia, sozinho com um cachorro num carro. Venho para cá, começo a montar aqui a organização da gente, a organização social que depois virou a União RN, e começo a encarar a dificuldade do momento que estávamos vivendo. E aí foi quando eu digo, cara, eu acho que agora talvez seja o momento de abrir essa porta. Eu me candidato com a visão ideológica, no sentido de não ser parte da política e não querer me misturar com a política, que esse foi o grande erro, o grande aprendizado também. Eu sou candidato num partido sem políticos com mandato, sem vereadores com mandato, sem filhos de político, eu era o antipolítica. E esse foi a grande lição, porque a política é um ambiente que a gente não faz nada sozinho. Então eu tive uma grande votação, o natalense recebeu a nossa mensagem, ficamos entre os 10 mais votados daquela eleição e não fui eleito. E aí o aprendizado disso tudo foi como construir dentro da política. Isso escola nenhuma de renovação vai ensinar, escola nenhuma de política vai ensinar. A prática é muito diferente, né? Que é o diálogo que constrói. E é isso que eu venho fazendo, não agora que eu estou no mandato, mas nesses 5 anos para trás aí que eu venho construindo esse momento. Vereador, agora a gente vai fazer um pulo no tempo. Você é de TV, você sabe que o nosso tempo é muito corrido, mas você ganha a eleição 2024, chega aqui a esta casa com novas ideias, com grandes projetos, e um desses projetos você já conseguiu colocar em prática, que é um projeto das New Rats, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente. A gente tá acostumada a ouvir essa frase quando é um estádio de futebol, quando é grandes centros, e isso agora vai ser uma realidade aqui para nossa cidade. Como foi esse projeto? O que é que você pensou? Jefferson, quando a gente pegou para construir o mandato, a gente montou uma agenda legislativa, uma agenda de trabalho. O que é que vamos fazer? Qual é o nosso foco? Eu disse, cara, eu me comprometi de resolver problemas históricos, mas dentro do legislativo, que é o que me cabe. Mas eu estou aqui para tentar contribuir com a cidade. E aí, quando a gente pega essa agenda no transporte público, a gente descobre que o problema era muito maior do que o que as pessoas enxergam. Então, primeiro a gente tinha que decodificar o problema para mostrar para a população o que é. A gente foi andar dentro do ônibus, foi conversar com as pessoas, foi fazer uma escuta com mais de 2.000 pessoas para montar, de fato, o que é que a gente queria contribuir. Quando a gente vem para dentro do sistema do transporte público, aí a gente descobre o que ninguém fala. O sistema está colapsado, para não dizer falido, a conta não se paga. Isso é fato, e não é uma coisa isolada de Natal. É uma coisa que está no mundo todo. O sistema colapsou em todo canto. São Paulo é a cidade que mais arrecada, que tem o maior orçamento e está passando por um problema grave do transporte público. E se a gente for olhar a referência mundo afora,
você começa a entender que o transporte público, nesses outros ambientes do mundo, ele é uma coisa federativa, é do país, não é do município. Então, aqui no Brasil, a gente vive um problema que o transporte ele é das cidades. E as cidades têm muito problema e não conseguem, porque é um serviço que é muito caro. A educação é pública e ela tem recurso federal. A saúde é pública, ela tem recurso federal, mas o transporte, quem paga é o contribuinte. E aí foi quando eu disse, cara, a conta não fecha. Eu escolhi uma agenda que o mandato de vereador não tem como contribuir. Se você for olhar friamente, porque isso aqui é uma coisa para o deputado federal, propor o pacto federativo, propor um marco legal do transporte público. O vereador ele é muito limitado. E aí, como é que a gente faz? Eu reuni o time, o nosso gabinete ele é dividido em duas partes. A gente tem uma agência de comunicação e tem um escritório de advocacia. São os dois lados do nosso gabinete. E eu reuni o time todo e disse, a gente precisa de uma solução criativa que traga dinheiro novo para dentro do sistema de transporte e que dê qualidade para a população. Porque as pessoas reclamam, o abrigo é ruim, o ônibus é ruim, a estrada é ruim, não tem nada bom dentro do sistema de transporte. E aí a gente começou a ver, mundo afora, o exemplo das name rights. E só interrompendo, não queria interromper, mas interrompendo, não. Você tem uma situação que é o seguinte, geralmente o vereador ele vai indicar uma coisa que vai onerar ainda mais a questão do transporte. Você está trazendo recursos para dentro do sistema. Você está mostrando os problemas, mas em certa parte você está mostrando também uma solução para isso. Porque a gente tem que entender que é uma responsabilidade coletiva. Sim. Não tem como deixar só a prefeitura ficar com esse ônus. É nossa responsabilidade também. E aí a gente viu o exemplo, já tem em Belo Horizonte, Maceió já tem, e agora São Paulo conseguiu aprovar a lei primeiro que a gente e já está em vigor. Tipo, já tem uma marca grande que comprou as paradas de ônibus da Berrini, que é uma avenida principal ali em São Paulo, inclusive onde fica a TV Globo lá. Já tem uma marca lá que comprou esses abrigos de ônibus, esses terminais, como eles chamam. E aí a gente apresenta o projeto de lei aqui. Foi, no início, foi chocante, inclusive no meio de comunicação as pessoas debochavam. Tá achando agora que parada de ônibus é estádio de futebol, porque é essa referência que tem. E aí a gente pegou algo que já é nosso, tipo, a gente já fala, é a parada não sei do que, é a parada do shopping tal, de envelopar isso, que já é uma coisa que está no dia a dia, e dar qualidade para as pessoas. Lá em São Paulo, eu vi lá a loja de varejo comprou um terminal desse. Dentro desse terminal você tem água, você tem cupom de desconto para comprar lá na loja, para você sair de lá. Você tem um serviço que entrega, tem outro que é um plano de saúde. Você chega dentro do abrigo de ônibus, tem a cadeira massageadora, se você tiver o cartão do plano. Tipo, existe uma contrapartida para o cliente, para o usuário, para o cidadão. E é uma ativação para as empresas. E o principal, a gente traz dinheiro. Porque não achem que a gente vai conseguir uma parada de ônibus ou uma passagem de ônibus mais barata só com subsídio. A prefeitura não aguenta pagar a conta. Não aguenta. E se você olhar para o Brasil afora, onde o transporte público está com qualidade hoje, são pouquíssimos lugares e isso está refém de um subsídio muito alto. Em Sorocaba é R$500 milhão para poder financiar o sistema de transporte público. Ninguém reclama, a qualidade é incrível, mas a gente está falando de muito dinheiro e de uma cidade como Natal que a capacidade de investimento é muito baixa, infelizmente. Vereador, recentemente surgiu na internet e assim estourou na internet um discurso que o senhor fez aqui na Câmara com relação à saúde pública da nossa cidade, do nosso estado. Conta um pouco como foi esse discurso, a repercussão desse discurso e como é que o senhor está enxergando essa crise que a gente está vendo aqui na nossa cidade. Nós tivemos recentemente fechamento de unidades neonatal, uma dívida histórica do estado para com o município. Fala um pouco para a gente sobre isso. A gente vive, talvez junto com o transporte, a gente está falando dos dois maiores problemas da nossa cidade. Eu não estava na minha agenda tratar, legislar sobre a saúde, porque eu tinha entendido que tem gente que me precede que é muito mais preparada do que eu para fazer tal função. E quando a gente começa a se deparar com mensagens, com depoimentos de pessoas que não conseguem ter acesso ao básico, você começa a se chocar. Eu, a vida toda, assim, nos últimos 15 anos, eu fui embaixador do Hospital Varela Santiago, que é um hospital centenário, filantrópico,
e que depende muito da parceria do setor civil, né, e do setor público, porque é através dos convênios públicos que o Varela consegue ter um serviço de excelência. E numa visita que eu tive lá no hospital, eu conversando com a direção do hospital, eu vi lá uma máquina de tomografia que em 2015 a gente conseguiu, a gente levou o cantor Gabriel Diniz lá para fazer uma brincadeira e a gente conseguiu levantar dinheiro lá atrás para ter um equipamento de última geração. E quando eu cheguei lá para ver como é que estava o andamento e qual o futuro do Varela, como é que está sendo essa ampliação, eu descubro que esse equipamento está completamente subutilizado. Uma capacidade aí de 10 a 12 exames por dia e tinha uma regulação que dava uma média de 3 por dia. Então eu fiz um discurso da minha forma, quando bate a indignação, eloquente mesmo, e no mesmo dia do discurso, a regulação do Estado já começou a regular 68 pessoas, ou seja, poderia ter regulado e não estava fazendo. E aí foi quando eu disse, cara, tem coisa aqui na saúde que eu não preciso ser um especialista para poder sugerir. A gente pode, com diálogo, com conversa e usando a tribuna, resolver problemas. Você descobriu uma arma. E aí a gente foi para outras coisas. Eu disse, vamos nesse aqui. Descobrimos o centro de zoonose, que aí foi uma questão municipal. Esse negócio da regulação do tomógrafo era competência do Estado, mas cheguei no centro de zoonose para fazer uma visita que eu não conhecia e descobri que era a sucata municipal. Há mais de 30 anos, todo carro velho da frota da prefeitura, ele era depositado no centro de zoonose. Eu saí de lá, fiz um relatório completo, com foto, com tudo, sentei com o secretário de saúde e ele me relata que não tinha como, porque ia ter que esperar um leilão, que era a burocracia. E para quem não conhece, o centro de zoonose ele é vizinho à maternidade Lei de Moraes. Eu fiz, não, cara, você vai tirar isso de lá. E o secretário disse que não tinha como, que não dava. Eu fiz fui para a tribuna. Fiz um discurso muito forte na tribuna, que sensibilizou outras partes, e foi feito um mutirão. Em 24 horas nós tiramos todos os carros do centro de zoonose que estavam lá há 30 anos. A prefeitura arrumou um terreno, a STTU cedeu os carros de guincho, a secretária de Ação Social se juntou com a Secretaria de Serviços Urbanos e a Urbana e tiramos os carros de lá. Eles tiraram, né? Que na verdade eu não fiz nada, só fiz falar e agradecer depois que foi feito. E aí eu comecei, eu disse, dá para fazer, dá para ter solução criativa, a gente não precisa inventar a roda, mas se a gente se conectar ao que de fato é problema e tentar resolver problema, a gente vai conseguir. E a gente tem conseguido. Vereador, nós chegamos aos nossos momentos finais. Falo demais, né? É bom que você já marca um outro programa, viu, Rodrigues? Já marca outro programa com o Rodrigues, aqui, com o Léo aqui, para a gente conversar. Tem muito mais assuntos para a gente debater. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, que está nos acompanhando na TV Câmara Natal, e agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e a escuta generosa e de toda a equipe aqui da TV Câmara, que é uma TV que é muito importante, não é para o legislativo não, é para a nossa cidade. Isso aqui é precioso demais. Digo sempre e digo em plenário. E para o cidadão que assiste, que se interessa por esse conteúdo que foge um pouco do que é um conteúdo da TV aberta, a TV aberta que por tanto tempo eu tive lá, eu quero convidar a participar, porque aqui está a gente comum. A Câmara de Natal, a gente se coloca muito distante dos políticos, mas aqui está a gente comum. A gente comum que faz práticas comuns e gente comum que acredita numa política fora do comum, que eu acho que é o que eu tenho buscado fazer aqui nesses meses que eu estou como vereador. A você eu convido a participar mais, a gente tem um número do nosso mandato que está 24 horas disponível para receber demanda, sugestão, pauta, o que for, é o 849-9610-1234. É bem facinho, 9610-1234. E eu coloco à disposição como servidor que sou desde da eleição aqui dessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Léo Souza. Obrigado a você pela sua audiência e dizer que próxima semana estaremos aqui de volta, sempre com um debate sobre os assuntos da nossa cidade, os projetos de lei, enfim, tudo que é resolvido aqui na nossa casa, você vai ficar sabendo através do programa Com a Palavra. Obrigado a você e até mais.